Trabalho realizado por um gás durante uma transformação gasosa. Na mecânica, nós aprendemos que trabalho é a força realizada num deslocamento vezes o ângulo que é realizado. Tá? Dependendo deste ângulo, pode alterar ali o valor do trabalho. Lembrando que o trabalho pode ser dado por tal ou pela letra W. Usei as duas aqui na apresentação. E essa força, ela era sempre uma força constante. Caso houvesse uma variação da força, nós teríamos que representar em um gráfico. Então, somente quando a força era constante. E agora, essa nossa força, ela vai ser realizada pelo gás. Temos que pensar o seguinte, que as moléculas dos gases, elas estão em constante agitação. Elas não estão paradas, elas estão agitadas. Já falamos em energia interna, que depende da temperatura. Essa temperatura ali depende dessa agitação, dessa energia cinética. Então, assim, temos ali em um recipiente alguma quantidade de gás, tá? E elas estão aumentando a sua temperatura. Se elas estão aumentando a sua temperatura, estão aumentando a sua agitação. Consequentemente, estão aumentando a energia interna. E elas acabam deslocando aquele êmbolo ali, aquela parte que se move ali, vamos chamar de êmbolo. Mesma associação vocês podem fazer em uma seringa, aquela parte preta que se move em uma seringa, então está se movendo. Então acaba se deslocando ali, temos um deslocamento. Percebam que inicialmente nós tínhamos uma altura inicial, depois nós vamos ter outra altura porque houve um deslocamento, e nós temos uma área ali onde está sendo exercida uma força por parte das partículas, onde temos essa agitação ali. Sabemos também que a pressão é a relação da força pela área. Se eu for isolar essa força que esse gás está exercendo, temos que é a pressão vezes a área, ou seja, a pressão exercida pelo gás nessa área ali. Lembrando que para nós termos uma força constante, a pressão precisa ser constante. Portanto, nós estamos falando em uma transformação isobárica. Tá? O que nós estou explicando agora para vocês é em relação a transformações isobáricas. Isobárica quer dizer que é a mesma pressão. O trabalho de um gás, então, é a força vezes o seu deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Lembrando que essa força somente quando a pressão for constante. O trabalho de um gás, então, é a força, deslocamento vezes o cosseno. Como nós isolamos a força ali, que é a pressão vezes a área, substituindo isso na força, nós temos que o trabalho do gás, então, vai ser pressão vezes a área, vezes o deslocamento vezes o cosseno. Se nós formos trabalhar em relação a volume, lembrar que o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Nossa altura aqui é o deslocamento. E nós vamos considerar o cosseno como 90 graus. Cosseno de 90 vale 1. Então, resumindo, nós vamos ter que o trabalho realizado por um gás é a pressão, lembrando que essa pressão ela precisa ser constante, que é uma transformação isobárica, vezes o volume. Aí aqui precisa ter um cuidado bem especial, porque o trabalho é dado em joule, tá? É uma transformação ali como se fosse uma energia, só que é realizado, ele não recebe. Aí nós precisamos ter em joules. Para ter em joules, eu preciso que a pressão seja em Newton por metro quadrado ou Pascal, que é a mesma grandeza, tá? As transformações são iguais. E o volume tem que estar em metros cúbicos. Caso não esteja nessas unidades de medida, é necessário fazer as transformações. Eu não posso ter em atmosferas pressão, por exemplo. Eu não posso ter em milímetros de mercúrio. Eu preciso transformar para Newton metro quadrado, assim como os metros cúbicos. Não pode ter volume em litros, mililitros, centímetros cúbicos. Eu tenho que respeitar o sistema internacional. Quando eu não tiver uma pressão constante, que não for uma transformação isobárica, eu sou obrigada a colocar as informações em um gráfico. Mas mesmo quando eu tiver uma transformação que ela é isobárica, eu também posso calcular através de um gráfico.
Então, tanto transformação isobárica como transformação que não é isobárica, eu posso fazer pelo gráfico. Porém, quando não é isobárica, eu sou obrigada a colocar as informações no gráfico e então, com essas informações do gráfico, eu vou calcular a área formada ali entre o volume e a pressão e descubro que a área dessa figura vai ser exatamente igual ao trabalho realizado ou sofrido pelo gás. Isso vai depender se é uma expansão ou uma compressão do gás. Se a variação do volume for maior que zero, ou seja, ela for positiva, o trabalho também vai ser positivo. Significa que houve uma expansão, esse gás aumentou. Se esse gás diminuiu, tem um volume negativo, estava em 12 litros e diminuiu para 8 litros, eu tive uma compreensão, ou seja, o trabalho esse gás sofreu um trabalho, ele não realizou trabalho. Esse trabalho vai ser negativo. Lembrando que trabalho é uma grandeza escalar. Ela pode ser positiva ou pode ser negativa, assim como a energia. Mas se não houve variação de volume, significa que não houve realização de trabalho. Ele não realizou e nem sofreu trabalho. Por exemplo, eu tenho um processo a pressão constante de 2 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. Um gás vai aumentar o volume de 8 vezes 10 na menos 3 metros quadrados para 12 vezes 10 na menos 3 metros quadrados. Determine o trabalho realizado pelo gás em joule durante essa expansão. Para ser em joule, a pressão precisa estar em Newton por metro quadrado e o volume em metros cúbicos. Está ali em Newton por metro quadrado, o volume está em metros cúbicos, vou substituir na equação. Então, o trabalho é a pressão vezes a variação do volume, pressão 2 vezes 10 na 5, o volume final 2 vezes 10 na menos 3, menos o volume inicial, 8 vezes 10 na menos 3, 2 vezes 10 na menos 5, vezes 4 vezes 10 na menos 3. 2 vezes 4, 8. Ali eu mantenho a base 10, na multiplicação somamos os expoentes, 5 mais menos 3, 2, ou seja, 800 joules. Exemplo 2. Um gás ideal sofre uma transformação mostrada a seguir no gráfico de Clapeyron, de pressão vezes o volume. Qual o trabalho realizado pelo gás nessa transformação? Então, ali o gás está uma pressão, uma variação de pressão, estava em 30 e vai a 10 Newton por metro quadrado, está no sistema internacional, vai diminuindo a pressão e o volume vai aumentando, estava em 0,2 e vai até 0,6 metros cúbicos. Então, está no sistema internacional, porém a pressão mudou, não posso usar a equação. Tenho que fazer a área da figura ali, então eu vou ter que fazer tudo que está entre A e B, ou seja, tudo que está entre a pressão e o volume. A figura formada, eu começo a pintar ela desde lá de cima de A e vou até o 0,2 e subo até 0,6 ali. Observem que vai formar um trapézio. A área de uma figura de um trapézio é a base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Se vocês virarem esse gráfico, vocês vão ver que a base maior é ali que vale 30, tá? Vai de 0 até 30, essa é a base menor. A base menor, que vai até o B lá, vale 10, tá? Vocês vão ter que virar esse gráfico para ver isso. E a altura é a diferença de 0,2 até 0,6. Ou seja, se vai de A até B, é 0,6 menos 0,2. Houve um aumento do volume, então esse volume ele é positivo. Caso fosse o contrário, se fosse de B para A, teria que colocar o volume negativo. Lembrando que trabalho é uma grandeza escalar, então pode ser positivo, assim como pode ser um valor negativo. Positivo significa que ele realizou o trabalho, negativo significa que ele sofreu trabalho. Então, ali temos 30 mais 10, 40 vezes 0,4, temos 16 dividido por 2, 8 joules. Uma determinada quantidade de gás, inicialmente é 100 Kelvin,
Temos na temperatura absoluta, não precisamos fazer transformação. Passa pelas transformações A, B e C. Quero saber qual é a temperatura final e qual o trabalho realizado em toda a transformação. Então, observem ali. Primeira coisa é olhar as unidades de medida. Pressão está em Newton por metro quadrado, mas está ali multiplicando por 10 na 5. Então, a pressão em A é 4 vezes 10 na 5. Em B, 1 vezes 10 na 5. O volume está em metros cúbicos. Então, eu não preciso fazer nenhuma transformação. Só preciso cuidar ali. Não posso esquecer que eu tenho que multiplicar por 10 na 5 a pressão. Eu quero saber a temperatura final. A equação que tem o temperatura é a equação de Clapeyron. Pressão, volume, número de moléculas, constante e temperatura. Aqui eu tenho pressão e volume, mas não fala em constante e nem em número de moléculas. Então, não vou usar a equação de Clapeyron. A equação aqui que eu posso utilizar é a comparação ali de uma situação antes e uma situação depois, já que eu tenho a temperatura inicial aqui, eu quero descobrir a temperatura final. Vou utilizar a equação geral dos gases, do ponto A e do ponto C, pois é no ponto A que eu tenho a temperatura. Então, pressão no ponto A, 4 vezes 10 na 5, vezes o volume, 1, sobre a temperatura, que é 100. Em C, eu tenho que a pressão vale 1 vezes 10 na 5, o volume são 6 metros cúbicos, sobre a temperatura em B. Multiplicando em X, vou ter ali, posso simplificar o 10 na 5 pelo 10 na 5, 100 vezes 6 dividido por 4, vou ter 600 dividido por 4, 150 Kelvin é a temperatura no ponto C. Então, eu tive o aumento aqui da temperatura. Qual o trabalho realizado em toda a transformação? Eu tenho que fazer o trabalho realizado de A até B e depois de B até C e somar esses dois trabalhos. Porém, vamos observar que de A até B o volume ele é constante. Quando nós temos volume constante, não aumentou e não diminuiu, não teve uma expansão nem uma compressão, então o gás não realizou trabalho. Então, todo o trabalho realizado vai ser de B até C. Temos uma pressão constante, posso utilizar a equação ali. Pressão vezes a variação do volume, ou seja, 1 vezes 10 na 5 vezes a variação do volume, que são 5 metros cúbicos. Então, o trabalho realizado, 5 vezes 10 na 5 joules, um valor positivo porque teve um aumento do volume, ou seja, expandiu esse gás.